É que algumas das reclamações que eu ouvi, meu caro Guilherme Lage, Felipe Anderson não joga nada, quero que se dane que jogava na Lazio, a Lazio é a Ponte Preta da Itália. Richard Rios, um áudio ontem, quem falou que o Richard Rios joga futebol? Pô, Richard Rios, hein? Então, Richard Rios. Sobrou pro Abel, pro Everton. Atualmente dá para falar desses dois jogadores, Tomás, porque eu acho que são dois casos interessantes. O Richard Rios, eu gosto. Você, Tomás, entre aspas, descobriu o Richard Rios lá atrás, falou dele quando ele jogava no Guarani. A gente começou a prestar atenção e claramente via que era um jogador em ascensão. Foi uma contratação muito interessante do Palmeiras. Para mim, o arco dele, assim, né, era só para cima a evolução. Veio a Copa América, ele jogou pra caramba. E aí, de repente, até interessante, assim, não sei se o Luca Malinverno, que tá aqui, né, que é o nosso, que trabalha aqui nas nossas redes sociais, que é muito palmeirense, se ele concorda comigo. Mas me parece isso de alguns torcedores palmeirenses e essa reclamação, eu acho que ela procede. Mudou um pouquinho a postura do Richard Rios. Ele teve uma proposta de fora, falaram em Manchester United, Palmeiras segurou, valorizou, né? Ele teve aumento, mas eu acho que a postura dele mudou e tem sido uma postura um pouco que irrita um torcedor, um pouco uma postura blasé, assim. Então, sobre o Richard Rios eu pontuo isso. Sobre o Felipe Anderson, será, Tomás, que a gente, como um coletivo, assim, não criou uma imagem, uma expectativa de que o Felipe Anderson seria um cara que ia chegar, ia decidir jogos, mais ou menos, por exemplo, como o Luiz Henrique chegou no Botafogo, vindo do futebol da Espanha. E eu acho que quando você faz uma projeção dessa em cima do Felipe Anderson, e eu não tô me excluindo aqui, tá? Quando veio a notícia, eu falei, caramba, o Palmeiras foi lá quietinho, tinha interesse da Juventus, pegou o Felipe Anderson, pô, é 2 mais 2, sabe? Vai juntar o útil ao agradável, vai dar super certo. E o Felipe Anderson vai acrescentar muito ao Palmeiras. E eu acho que ele não é esse jogador explosivo, sabe? De quebrar a defesa, de decidir um jogo sozinho. E talvez acho que tenha sido um erro coletivo nosso, torcida do Palmeiras, vários jornalistas, entre os quais eu me incluo, que fez essa imagem do Felipe Anderson. Ele teve esse grande jogo contra o Cuiabá, que talvez você esteja tentando lembrar. Mas foi um jogo em que o contexto estava muito favorável para o Palmeiras. Todo mundo deitou o cabelo ali. De resto, eu acho que o Felipe Cuiabá, Anderson, né? Com todo respeito, né? É um cara que vem para compor bem o coletivo, Tomás. Então, eu me integro aí, né? Me incluo nessa lista de quem esperava muito do Felipe Anderson. Talvez esperar que ele fosse um jogador tipo Hulk, tipo... Qual foi o que você acabou de citar? Luiz Henrique, um cara que está acostumado a jogar no futebol do mais alto nível e vem para o Brasil, não perde o ritmo, né? Continua jogando. O Lucas teve um momento assim no São Paulo. Quando o Lucas volta, nossa senhora, parecia que ele jogava outro esporte, era outro ritmo. Ele impunha uma velocidade, né? Um dinamismo, a maneira como ele recuperava as bolas, como ele ia buscar o jogo, como de repente ele já se apresentava na direita, de repente estava na esquerda. Parecia outro esporte que o Lucas jogava. E talvez o Felipe Anderson, por alguma razão física, não tenha, né, sido esse jogador diferenciado. Agora, não dá, defendendo aqui as expectativas, não dava para esperar algo muito diferente do Felipe Anderson, a não ser um futebol extremamente eficiente, porque ele jogou um futebol extremamente eficiente a trajetória inteira dele, né? Mas nem sempre foi titular, mas não importa, quando entrava no segundo tempo era útil, um cara que está acostumado a jogar contra a defesa de time italiano. Felipe Anderson era muito bom jogador, não chegou à seleção brasileira à toa, jogador realmente o que mostrava, aliava força física, com técnica às vezes refinada, bom posicionamento e um cara participativo. Então acho que está devendo, indiscutivelmente está devendo o Felipe Anderson. E não me surpreenderia se de repente no ano que vem ele jogar o que a gente estava esperando que ele jogasse imediatamente. Às vezes o cara precisa de um tempo para se readaptar, às vezes teve alguma questão física, enfim. É complicado tentar achar explicações, mas de fato eu e a torcida do Palmeiras esperávamos muito mais do Felipe Anderson. Agora, isso não quer dizer que ele seja um jogador fraco, que ele não faça bons jogos, cansou de fazer bons jogos com a camisa do Palmeiras e poderia ter mudado a história do derby se tivesse tirado um pouquinho mais o cabeceio, né? Ele sobe bem, sem marcação, abre os olhos para testar na bola. Faltou ali tirar um pouquinho do Hugo, mas a defesa foi muito boa também, né? No reflexo, no contrapé, o Hugo faz a defesa. A gente poderia nem estar falando do Felipe Anderson hoje.